uma alegria conversar com você hoje, é, contar o contexto, né, que essa conversa aconteceu, é, que foi um texto que eu escrevi semana passada para a revista Crescer, né? Sim. Me conta como é que você leu esse texto. Eu li o texto e considero que você toca em questões que são fundamentais nesse momento da pandemia. Porque, de um lado, nós temos um processo de inversão na relação escola-família que nós temos que refletir de forma séria, porque estamos todos nós aprendendo nessa pandemia. Sim, sim. Né? Porque o isolamento social, para nós, aqui no Brasil, é algo que não tem precedente na história. Né? Diferente de outros países que viveram a guerra nos seus territórios, aqui isso nunca ocorreu. Nós, como educadores, nós sempre defendemos nas formações de professoras e professores que uma das principais medidas que os professores precisam começar a discutir para fazer que se transforme em realidade nas escolas é a não transformação da criança quando ela atravessa o portão da escola em aluno, como se a infância ficasse do portão para fora. Então, a criança passa a se constituir um novo sujeito a hora que entra dentro da escola, que é o aluno, que deixa de ser uma criança que tem uma vida social nas ruas, no convívio com a família, e ali ele está ali apenas e tão somente para aprender, né? O que a gente chama de escolarização da vida. E hoje, com a pandemia, as escolas passam a tentar escolarizar o ambiente familiar a partir do ensino à distância ou remoto, né? E aí a gente acaba se esquecendo que, nesse momento do isolamento social, nós estamos invadindo as residências das crianças e transferindo a responsabilidade social, que é da escola, para as famílias como se isso fosse possível. E não é. O pai e a mãe não são professores, da mesma forma que o Paulo Freire dizia que professora não é tia. Não é? Então, nós temos que refletir sobre isso, que a escola tem um papel fundamental que não se confunde com o papel da família, da mesma forma que a profissão docente não se confunde com a função de pai, mãe, avó, tia ou qualquer responsável pelas crianças. E a escola tem um papel que é determinante, não é? E nós fizemos uma pesquisa sobre como os estudantes entendem a escola, porque os professores costumam dizer que os alunos não suportam a escola, não é? Sim. E, na verdade, pela pesquisa que a gente conseguiu identificar é que as crianças, os jovens e adolescentes, eles adoram ir para a escola. Mas o que é que os atrai na escola? É a praça em frente, é o pátio da escola, é o corredor, é a biblioteca, que é onde se dá o convívio social e a troca entre os iguais. O que eles não gostam é do ambiente da sala de aula e da relação ensino e aprendizagem que a maioria das professoras e professores estabelecem, que é meramente o trabalho com o conteúdo científico que passa a ser tratado como conteúdo escolar, né? Na relação professor, estudante, material didático, quadro negro e conteúdo que não dialoga com a realidade social e com o desejo das crianças. Então, eles adoram ir para a escola porque ali se dá o convívio social, se dá a troca. A maioria do seu grupo de amigos, amigas, são aqueles que estão ali estudando com eles. E, nesse momento, isso se rompeu, não é? Por conta do isolamento. Então, nós temos que pensar esse conjunto de fatores
para compreender que o isolamento social agora e essa relação, ela tem que se dar de uma outra forma que não se confunde com a prática escolar regular. Porque se mesmo naquilo que é, entre aspas, o normal da vida dentro da escola, a criança já considera que é maçante o estudo tal e qual ele se dá em grande parte das escolas, querer colocar a criança dentro de casa, por exemplo, 4 horas na frente de um computador, como uma amiga minha que está vendo a live aqui, a escola determinou que a filha dela tem que ficar 4 horas diante do computador, lendo e fazendo atividades. Isso é muito pior do que 4 horas presenciais sem o convívio com seus amigos. Então, eu acho que o texto que você produziu, ele toca em questões que são fundamentais de pensarmos. Porque a escola, ela é um espaço de convívio social que não se substitui pela casa, pela relação da criança com seus pais. E nós temos que pensar que a vida em casa também se transformou radicalmente com esse isolamento social. E temos que pensar também, por outro lado, que a professora, ela está em casa hoje e ela também é mãe, em grande parte. Então, ela tem um conjunto de rotinas que não tinha até o isolamento. Então, a gente tem que pensar em todos esses fatores para começar a analisar como que está se dando essa relação escola, profissionais da educação e família, criança, nesse contexto de isolamento.